O livro de Apocalipse sempre foi um livro que eu tive muita vontade de aprender, de conhecer. E ainda mais hoje, em que estamos vivendo o tempo do fim, nós precisamos do livro de Apocalipse. Hoje, o livro de Apocalipse, para esse tempo que nós estamos vivendo, serve como um manual. É uma grande janela aberta que nos permite ver o amanhã, que nos permite ver o futuro. Há coisas, há profecias do livro de Apocalipse que nós já estamos vivendo e nem todo mundo está percebido. Então eu quero aqui nesse nosso vídeo passar cada capítulo para você. São 22 capítulos e cada capítulo desse traz um tema, traz um aspecto importante da profecia que nós precisamos conhecer. Então vamos embarcar nessa viagem e em pouco tempo nós vamos subir no nosso helicóptero e vamos sobrevoar o livro de Apocalipse. Vamos fazer um overview em cima desse livro. O capítulo 1, ele apresenta uma revelação a respeito de Cristo. Diz que esse livro está aqui para revelar Cristo. E logo no capítulo 1 é apresentado Cristo como o nosso sumo sacerdote, como o Filho do Homem, passeando entre as igrejas. É uma cena muito bonita, porque mostra o Senhor cuidando das igrejas. As igrejas não estão soltas, as igrejas estão sendo cuidadas. São 7 igrejas, 7 candelabros. Cada candelabro representa uma igreja. E é muito importante que os candelabros aqui estão representando as igrejas para dizer para nós que a igreja hoje está vivendo na era das trevas. E como um candelabro, como uma luz que precisa estar no outeiro, que precisa estar no velador, precisa iluminar essa terra escura. Então esse é o capítulo 1. Os capítulos 2 e 3 faz a apresentação de 7 igrejas. São 2 capítulos importantes porque descreve a igreja ao longo do tempo. São 7 etapas pelas quais passou a igreja ao longo desses 2000 anos. São 2 capítulos importantes porque mostram para nós em que fase nós estamos. Um outro ponto importante dentro desses 2 capítulos é ver que a nossa experiência pode ser vista também em cada uma dessas igrejas. E aqui também o Senhor faz um chamamento aos vencedores. De cada igreja dessa aqui vai sair vencedores. Então nós estamos aqui para respondermos ao Senhor e dizer: Senhor, amém, eu quero me tornar um vencedor. Então isso mostra que muitas pessoas terão que passar pela grande tribulação porque não serão essas, ou não vão se apresentar, ou não vão viver como um vencedor. Aí você vai para o capítulo 4. Nesse capítulo 4 você vê um trono. Também é significativo isso, porque isso mostra que o Senhor ele está administrando o universo. Não tem nada que esteja fora do controle de Deus. Os governos que se levantam, os governos que caem, todos eles têm a mão de Deus por trás. Tudo que acontece nessa terra tem um trono, o trono de Deus está administrando todas as coisas. Nosso Deus não está indiferente, não está longe, Ele está perto e Ele está cuidando de todas as coisas. Está cuidando da igreja, está cuidando de você. Então é muito importante esse capítulo 4. O capítulo 5 mostra o Senhor Jesus como aquele que é digno para abrir o conteúdo do livro. Nós sabemos que esse livro aqui, ele contém toda a economia de Deus, todo o plano de Deus, e isso, o que está dentro daquele livro, que esse conteúdo, ele fala sobre o tempo do fim, sobre as coisas que iriam acontecer. E não tinha ninguém digno para abrir, nem pessoas que estavam lá nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, mas o capítulo 5 de Apocalipse diz que Cristo, ele é digno para abrir o conteúdo do livro. Aí o capítulo 6
capítulo 6 apresenta, então, a abertura dos selos, já que ele é digno, ele é digno para abrir, então os selos são do livro são retirados e os fenômenos apocalípticos começam a acontecer. O capítulo 6, nós temos a abertura dos 6 primeiros selos. Aí, o capítulo 7, antes da abertura do 7º selo, é uma inserção. Esse capítulo 7 está exatamente entre o 6º selo e o 7º. Ele é um tipo de parênteses. Aqui, antes de começar a grande tribulação, o Senhor ele sela os judeus para que ele possa, durante o tempo da grande tribulação, passar, né, por ela e serem guardados. E o Senhor, então, o que ele faz com os cristãos vencedores? Ele arrebata. Porque ele disse no capítulo 3 de Apocalipse que ele não ia permitir que os seus filhos passassem pela grande tribulação. Então ele arrebata. E quem que ele arrebata? Ele arrebata os vencedores. O capítulo 8, então, é o soar das trombetas. As 4 primeiras trombetas são abertas aqui no capítulo 8. Cada trombeta dessa que é soada, acontece algo na terra. Então aqui é o julgamento de Deus sobre a terra, ainda não é sobre o homem. O capítulo 9 começa então o soar da 5ª trombeta e aqui começa a grande tribulação. Então a grande tribulação começa no capítulo 9 ou com o soar da 5ª trombeta, A 5ª trombeta é soada, a 6ª também, e antes de ser tocada a 7ª trombeta, temos uma nova inserção, um outro parênteses, é o capítulo 10. Nesse capítulo 10 nós vemos Cristo tomando posse da terra. É uma imagem maravilhosa que você precisa ver. O Senhor pisando os mares e pisando a terra, indicando que Ele é o dono do universo, Ele é o dono dessa terra, por isso que Ele marca território pisando sobre esses 2 lugares aqui, indicando que Ele é o Senhor dessa terra. Ele está aqui tomando posse da terra. Então esse é o capítulo 10. O capítulo 11, nós temos, aqui já durante a grande tribulação, nós temos 2 testemunhas que o Senhor vai permitir que esteja durante a grande tribulação, exatamente para alertar as nações que não adorem a besta. Então, aqui nós temos as 2 testemunhas. E ainda no capítulo 11 você tem a 7ª trombeta que é tocada e aqui nós temos o reino deste mundo sendo tomado e o reino de Cristo sendo estabelecido. Tudo no capítulo 11. Depois no capítulo 12 você tem aquela luta, a luta do dragão com a mulher ou da mulher com o dragão e você também tem um filho varão. A mulher representa todos os filhos de Deus e o dragão, naturalmente, é a antiga serpente, é o arqui-inimigo de Deus. E esse dragão está lutando contra a mulher para que dela não saia o filho varão, aquele que ascende e ali faz com que Satanás dos ares seja precipitado para a terra. Por isso que ela quer matar a mulher e quer matar também o próprio filho varão. Mas não obtém êxito, o filho varão nasce e sobe até o 3º céu. Então é uma luta. Isso mostra que nós estamos numa luta. O capítulo 13, então, é a apresentação de 2 feras, a besta que emerge do mar, e aqui é o anticristo, né? Mar que representa as nações, e a besta que emerge da terra, aqui é o falso profeta. Essa terra aqui representa Israel. Então, aqui nós temos até alguns mestres da Bíblia que diz que esta besta que emerge da terra, esse falso profeta, talvez seja o próprio Judas. E porque ele tem a aparência de cordeiro, mas na verdade ele diz coisas terríveis. Então esse é o capítulo 13, fala sobre essas 2 feras, essas 2 bestas, o anticristo e o falso profeta. O capítulo 14 fala das primícias. As primícias são os vencedores que sobem para o trono de Deus. Então, na primeira leva dos arrebatamentos, que vão ser exatamente no início da grande tribulação e outro no final, esse primeiro arrebatamento, quem sobe para o trono de Deus?
o filho varão e as primícias. Então, o capítulo 14 fala das primícias e mostra as características daqueles que vão subir. O capítulo 15 mostra a vitória dos cristãos que passaram pela grande tribulação. São aqueles que passaram pela grande tribulação e venceram a besta e venceram também o falso profeta. Então aqui nós temos os cristãos que passaram pela grande tribulação. Capítulo 16 é um capítulo que fala sobre o derramar das 7 taças sobre o mundo inteiro, sobre os pecados, os pecadores, sobre o falso profeta, sobre o anticristo. Então aqui a cólera de Deus é lançada sobre a terra. Você tem 7 flagelos sendo derramados sobre a terra. O capítulo 17 é um capítulo também importante porque fala sobre, fala sobre o julgamento dessa grande meretriz. O capítulo 17 fala sobre a Babilônia religiosa, fala das religiões, de todas as religiões do mundo, todas aquelas que buscaram artifícios, buscaram maneiras próprias, que estavam adorando criaturas, estavam imaginando que podia escolher o seu Deus para adorar, adorando barro, adorando sol, adorando estátua, usando mecanismos humanos para se aproximar do divino, imaginando que Deus não se importasse com isso. Então a religião como um todo vai ser julgada aqui no capítulo 17. E o capítulo 18 é a vitória, também a vitória sobre o mundo. Aqui o mundo, a Babilônia material, o mundo vai ser julgado. O comércio, a ganância, tudo que o homem conquistou não tem valor nenhum. Então, tanto a Babilônia religiosa, as religiões vão ser julgadas no capítulo 17, como o próprio mundo vai ser julgado no capítulo 18. E no capítulo 19 você tem aqui as bodas do Cordeiro. Aqui, lá no primeiro céu, ali nas nuvens, quando o Senhor sair do trono e for até os ares com o filho varão e as primícias, e ele então, no final da grande tribulação, ele sobe com a última leva dos seus crentes. Ali ele estabelece o tribunal de Cristo. Depois que ele julga, ele faz a separação, né? Quem vai para as trevas exteriores e quem vai descer com ele. Antes disso, nós temos as bodas. E então, depois das bodas, ele desce para tomar posse da terra. Esse é o capítulo 19, as bodas, a festa de casamento de Cristo com seus vencedores. O filho varão, as primícias e aqueles vencedores que passaram pela grande tribulação. O capítulo 20, você tem aqui uma definição sobre o reino milenar, o Senhor tomando posse da terra. Aqui o capítulo 20 mostra isso. E também mostra a prisão de Satanás, não é? E o estabelecimento do reino. Claro que para haver o reino, Satanás precisa ser preso. Então o capítulo 20 trata disso tudo. E o capítulo 21 e 22 falam da Nova Jerusalém. Esse é o capítulo que conclui o livro de Apocalipse, onde o Senhor ele leva a cabo aquilo que estava no seu coração, de fazer com que o homem pudesse viver com ele, e o homem dentro dele e ele dentro do homem. Essa mistura perfeita aqui foi representada por essa cidade de ouro, né? Que é exatamente Deus habitando no homem e o homem habitando em Deus por toda a eternidade. Então esses são os 22 capítulos de Apocalipse. Esperamos que você possa, no nosso helicóptero de Apocalipse, ter sobrevoado os pontos principais desse livro e ter tido aqui uma compreensão e uma visão de todo o livro de Apocalipse. Que Deus abençoe você. Agora, vamos abrir o livro, ler, estudar, desfrutar. Amém.